Beleza, pessoal? Hoje nós vamos encerrar esse assunto do artigo 5º com os últimos incisos que faltam. Hoje nós vamos começar no 61 e vamos até o final. Pega aí o seu arquivo, né, a sua cópia da Constituição e abre lá no artigo 5º, inciso 61, está escrito assim: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definido em lei. Bom, aqui o interessante para nós é essa primeira parte que diz que ninguém vai ser preso senão em flagrante delito. O flagrante delito é quando a pessoa é pega cometendo o crime ou logo depois de cometer o crime, né? Ou por ordem escrita e fundamentada por autoridade judiciária. Então, o juiz competente, ele vai, através de uma ordem, determinar a prisão de alguém. Então, fora essas duas modalidades, não existe outra forma da pessoa ser presa, né? Então, ou ela está em flagrante delito, ou há uma ordem judicial para que ela seja presa, tá? O 62 diz assim, ó: a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Então, a pessoa foi presa, então a polícia tem que informar o juiz que a pessoa foi presa e também a família. Nessa questão criminal, existe hoje chamada audiência de custódia. Normalmente a pessoa é presa num dia, no dia seguinte ela já passa por essa audiência. E o juiz vai verificar se a pessoa deve ficar presa ou não. Isso acontece quando a prisão é flagrante, né? Então, a autoridade policial ela tem que fazer essas comunicações. 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. Então, assim, o preso, ele tem que ser informado dos direitos, né? Ele não precisa falar nada, ele pode ficar calado, é um direito dele. E é interessante que ficar calado não significa assumir culpa, né? Muita gente diz assim, quem cala consente. Mas aqui para nós em direito, quem cala nada diz. Não disse nada, né? E esse acesso, o advogado tem sempre acesso aí é onde está o preso, né? 64. O preso tem direito à identificação do responsável por sua prisão ou por seu interrogatório policial. O preso ele tem direito a saber isso, né? Até para que eventualmente em juízo ele possa falar se sofreu algum maltrato, alguma coisa por parte dessas pessoas, então ele tem o direito de saber quem são essas pessoas. O 65 fala assim: a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade policial. O que é isso? Pela autoridade judiciária. O que é isso? A prisão ilegal, ela pode ser formalmente ilegal, né? Ou seja, faltou, foi feito de alguma forma o procedimento ali da prisão e procedimento errado, então ela tem que ser solta. Sim, porque a prisão é ilegal, tem que ser relaxada. Ou aqui nós não estamos falando de uma pessoa que foi presa com uma ordem judicial, sendo inocente. Eu estou dizendo que a pessoa foi presa, né, de maneira ilegal, ou seja, por exemplo, ela foi presa sem uma ordem judicial,
e sem estar em flagrante delito, ou o flagrante dela foi mal feito e ali naquele flagrante, por exemplo, não tem não está escrito que ele foi, não informaram ele sobre os direitos dele, não informaram a autoridade policial, tudo isso torna a prisão, a autoridade judicial, como diz ali alguns incisos que diz que tem que ser informada a autoridade judicial. Então, por algum motivo, a prisão é ilegal. Nesse caso, o artigo 5º diz que imediatamente tem que ser relaxada, tem que ser solto a pessoa, tá? E interessante que ele não fala de culpado ou inocente, né? Ele fala a prisão só é ilegal, ok? O 66 fala assim: ninguém será levado à prisão ou mantido nela quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança, né? Então, liberdade provisória, primeiro nós precisamos entender o seguinte, que a prisão durante um processo, nós lemos lá atrás que todo mundo é inocente até o trânsito em julgado do processo, né? Ou, como está escrito, que a pessoa é culpada só depois do trânsito em julgado do processo. Portanto, até o trânsito, até o fim do processo, ela não é culpada, então a regra é não ser preso, tá? Então, é exceção a prisão durante o processo, né? Essa prisão durante o processo, ela vai se dar quando houver alguns requisitos, por exemplo, possibilidade de fugir, possibilidade de cometer mais crimes, possibilidade de esconder prova, intimidar testemunha, esse tipo de coisa vai levar a pessoa a ser presa. E olha que interessante, é essas coisas que levam a pessoa a ser presa durante o processo e não o fato de ser culpada ou não, né? Então, se não há esses requisitos, a lei permite a liberdade provisória, né? Então, a liberdade é a regra e a prisão processual é a exceção, né? Algumas com fiança, né? Outras sem fiança. Essas sem fianças não paga nada para sair. As com fiança é estabelecido ali um valor que o indivíduo tem que pagar para ser solto. 67. Não haverá prisão civil por dívida, salvo do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Então, como dá para a gente separar esse inciso aqui em duas partes? Primeiro diz assim, não haverá prisão civil por dívida, tá? Então, se o indivíduo deve, ele não pode ser preso porque ele deve, tá? Com exceção, ele dá duas exceções. Ou que não paga alimentos, que é pensão, né? E o depositário infiel. Na prática, o depositário infiel já não é mais preso, não vai mais preso. O que é o depositário infiel? Aquele que recebe alguma coisa em depósito, tá? Com obrigação de guardar, de cuidar, mas ele, por exemplo, vende a coisa se perde, né? Então isso não existe mais, na prática não existe mais, embora esteja aqui na Constituição. E a prisão, em razão de não pagar pensão, não é o simples não pagar, né? Aqui a Constituição fala o inadimplemento, ou seja, o não pagamento voluntário, ou seja, a vontade do agente em não pagar, tá? Inexcusável, ou seja, sem justificativa, tá? Só que a gente tem que tomar um cuidado. Não é justificativa, por exemplo, estar desempregado, né? A justificativa ela tem que ser muito, muito contundente,
porque os juízes partem do princípio, se o pai viveu esse período, os filhos têm que viver também, né? Então, se ele está desempregado e está vivendo, os filhos têm que viver também. Tudo bem que não vive da mesma forma, mas tem que viver, então tem que pagar pensão, tá? O 68 fala assim: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, né? Aqui, o habeas corpus é o remédio constitucional para aquela pessoa que está presa ilegalmente, tá? Então ele pode ser um habeas corpus para quem já está preso, ou ele pode ser um habeas corpus preventivo para evitar que alguém seja preso, né? Então, esse é um dos remédios constitucionais mais famosos que todo mundo conhece, né? Não tem muito problema com relação a isso, tá? O 69, ele diz assim: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então vamos entender aqui. Aqui ele traz um outro remédio constitucional, que é o mandado de segurança. É uma ordem de segurança que vai proteger o quê? Direito líquido e certo. Aquilo que eu não preciso provar, né? Então, o direito líquido e certo, ele não demanda maiores provas, né? Seria muito simples de provar. Por exemplo, você tem lá a sua carteira de trabalho, você tem o prazo para aposentar e o INSS não concede a sua aposentadoria, né? Comete uma ilegalidade. Nesse caso, a simples comprovação do tempo de trabalho já vai ser suficiente. Então, ali você tem mandado de segurança. A Constituição diz, dá um outro exemplo aí, a Constituição diz que todo mundo tem direito à saúde, todo mundo tem direito à educação. Então, por exemplo, se você não consegue matricular-se na rede pública de ensino, não consegue matricular o seu filho, o governo diz não tem vaga, mandado de segurança. Por quê? Porque é um direito líquido e certo. O que você vai provar? Nada, só vou provar. Olha, preciso estudar, olha aqui, não tenho vaga, né? Então isso já não demanda provas maiores, né? Então, só que quem comete a ilegalidade aí tem que ser um agente público ou uma pessoa jurídica na atribuição do poder público, no exercício de atribuições do poder público, tá? 70. O mandato de segurança coletivo pode ser impetrado por A. Partido político com representação no Congresso Nacional, B. Organização sindical, entidades de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros e associados. Aqui ele fala do mandato de segurança coletivo, que é uma espécie de mandato de segurança, só que aí ele tem como beneficiário não só uma pessoa, mas uma coletividade, tá? O 71 fala assim, ó: conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direito e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Vamos entender o que é esse mandado de injunção. Às vezes a Constituição ela vai trazer um direito, mas falta como exercer aquele direito. É como se fosse um buraco na legislação brasileira,
né? E esse buraco ele pode ser sanado através de um mandado de injunção, que isso é para uma pessoa específica, né? Então a pessoa pensa assim, olha, isso aqui eu preciso para exercer o meu direito, né? Tá faltando uma lei aqui. E aí a medida constitucional é mandado de injunção, que é pouquíssimo conhecido, né? Não tanto conhecido como o mandado de segurança e habeas corpus, tá? O próximo também não é muito conhecido, que é o 72, que fala assim, conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante em registro de bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, p. para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. O habeas data, né? Se habeas corpus era abra o corpo, né? Habeas datas, né? Abra os dados, é para assegurar acesso à informação. O 73 está no finalzinho. Ó, faltam só 4. 4? Não, um pouquinho mais. O 73 fala assim: qualquer cidadão é parte legítima para procuração popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Então ele está falando, está dizendo que qualquer pessoa pode propor uma ação popular, né? Para quê? Para anular alguns atos praticados por órgão público, tá? Que um ato que fira a moralidade, o meio ambiente, o patrimônio histórico. Então vamos supor, se você sabe, descobriu provas aí na sua cidade que um ato praticado pelo Estado, né, o Estado entenda município, entenda como governo, né, atente à moralidade administrativa, você pode propor uma ação popular, não precisa esperar ninguém, né? E ele está dizendo que se você não usar de má fé, você não paga nem as custas judiciais e nem sucumbência se perder, né? Mas se fizer de má fé, apenas para dar dor de cabeça para as pessoas, sabendo que vai perder e tudo mais, aí você paga, tá? O 74 diz assim, ó: o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos. Como é feito isso? Isso é feito através da Defensoria Pública, convênio da OAB com a Defensoria, então tem cidades que não têm defensoria própria, então quem faz isso são os advogados conveniados, né? E... Deixa eu ver outro. Tá. E também não paga custas processuais e nem, se perder, sucumbência, né? Então, comprovado que não tem recurso, não tem como custear o processo judicial sem que isso interfira no sustento da família, tá? O 75 fala assim, ó, o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Então ele já está prevendo aqui que o Estado não pode ficar, não pode cometer erros, se cometer tem que indenizar, né? E esse preso, ele não pode ficar um dia mais. Um dia mais já implica aí em tempo além do fixado na sentença, portanto, gera um direito à indenização. Então, a lei é um grande combinado. Então, se a lei diz que o indivíduo vai ficar
de 5 a 10 anos, ele vai ficar de 5 a 10 anos. Quando o juiz determina que serão 7, ele não pode ficar um dia menos e nem um dia mais. Então, essa é a ideia. 76. São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Né? Então, isso já não, normalmente já não é cobrado. Né? Os 77 são gratuitas ações de habeas corpus e habeas datas, e na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Então, não tem custo, não tem custas processuais, habeas corpus. Aqui não é que você não paga honorários advocatícios, você não paga custa para entrar. Né? E note que aqui ele não colocou mandado de segurança. Né? Então, mandado de segurança tem custas. 78. E é o último, 78 é o último. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Então aqui ele diz assim, o processo não deve nem ser muito rápido, nem demora muito. Embora nem isso muitas vezes não consiga ser feito. Aí o artigo 5º ele traz 3 parágrafos que eles não são interessantes para nós, não tem relevância. O que é relevante mesmo são esses incisos aí, 3 parágrafos, não, 4 parágrafos. Né? O que são interessantes são esses 78 incisos, que são interessantíssimos. Eu espero que vocês tenham percebido quantos direitos nós temos. Todo o artigo 5º é cláusula pétrea. Né? Então, imagine vocês, nada que está nesse artigo 5º pode ser mexido, pode ser mudado. Né? Então, você vê que existem várias garantias. Né? Então, espero que vocês tenham gostado e com isso a gente encerra o artigo 5º. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Boa semana e até mais. Tchau, tchau.